Salve galera! Estamos aí começando mais uma aulinha aqui para você que é do primeiro ano do ângulo. E hoje você vai acompanhar aulas 5 e 6, instituições sociais, aqui no ângulo hoje. Bom, gente, na semana passada, nas aulas anteriores, a gente viu muito sociologia de Durkheim. Vamos continuar pegando elementos da sociologia de Durkheim para a gente trabalhar esse módulo aí, essas aulas dessa semana. Veja só, o Durkheim insistia muito naquela história de que a sociedade é maior que o indivíduo, porque a sociedade ela disciplina o indivíduo, ela constrange o indivíduo, ela coage, o indivíduo. Ou seja, a sociedade faz a coerção social sobre o indivíduo para que ele tenha um determinado comportamento. Supostamente seria bom para a sociedade a gente conseguir prever os comportamentos dos indivíduos, não é? Para uma certa padronização. Então, para a sociedade, ela funcionar melhor, supostamente a padronização das ações dos indivíduos seria feita por essa coerção social. O indivíduo é meio que obrigado a fazer certas coisas, senão ele é punido e etc. Bom, esta coerção social ela é feita especialmente pela instituição social. Vamos falar disso agora. A instituição social é um conjunto de pessoas que, reunidas, possuem interesses em comum, propostas em comum. Quer ver? O ângulo é uma instituição social, porque são algumas pessoas que se reúnem com interesses em comum, desde pais e alunos, cujo objetivo é que os alunos tenham aula, se formem, se graduem, e os professores e mantenedores, objetivos de trabalhar, ministrar suas aulas, ter seus salários. Então, o ângulo é uma escola e é uma instituição, porque reúne pessoas que têm objetivos em comum. Assim como é um hospital, por exemplo. Assim como existem outras instituições mais genéricas, como o governo ou a igreja. Bom, segundo o sociólogo Peter e Brigitte Berger disseram que a instituição social é definida como padrão de controle. Portanto, a sociedade tem um padrão de controle sobre os indivíduos. Esse padrão de controle se dá pela instituição social. Passa o tempo, não é? E parece que as pessoas vão internalizando tanto o controle por meio das instituições sociais, que elas vão olhando para as instituições sociais e começam a pensar que elas sempre existiram, que sempre continuarão a existir e que elas são naturais, como o ar que a gente respira, ou como uma árvore, ou como um rio, ou como o céu, que as instituições são naturais. O processo de controle se dá, portanto, internalizando nos indivíduos o poder dessas instituições, que vão normatizando as ações dos indivíduos. Segundo Berger, uma instituição social tem 3 características. A primeira característica é a exterioridade. Lembra disso do Durkheim em relação ao fato social? Sim, a instituição social ela existe fora do seu controle, é externa ao seu controle. Ela existe caso você queira ou não. Ela existia antes de você viver, vai continuar existindo depois que você morrer. Então ela é exterior à sua vontade, ela existe, exterioridade. A segunda questão é que ela tem a coercitividade. Ela então te coage, te constrange a agir de uma determinada forma. Agora fique atento para a terceira característica da instituição social. Ela tem legitimidade. E veja, essa ideia da legitimidade está juntinho com a ideia da coercitividade. Veja, quando uma instituição social chamada escola pune o aluno
porque ele não se comportou bem, a sociedade enxerga essa punição como legítima. Então, a instituição social, ela tem a legitimidade, porque ela pode punir os indivíduos que não se comportam de uma determinada forma. Veja, o cidadão é um homicida, o Estado vai lá e o prende. Como já disse para vocês, a escola, uma instituição social, o aluno não se comporta, ele é punido, suspenso, expulso, recebe notas baixas. Muito bem. Então veja que a pessoa religiosa, ela frequenta uma igreja. Se ele não segue os padrões, né, colocados como corretos pela igreja, a igreja pode expulsar aquele fiel da igreja, né, na linguagem católica, excomungar o fiel que não seguiu as leis da igreja. Então, as instituições sociais têm essa característica de coerção, de exterioridade, mas também tudo que elas fazem é considerado pela sociedade algo legítimo. Agora, vamos a exemplos para vocês de instituições sociais. Um primeiro exemplo que eu vou trazer para vocês é a família. Veja, a família é a instituição social da base, uma vez que quando o indivíduo nasce, suas primeiras noções de como funciona a sociedade vêm justamente pela família. É ali que o indivíduo vai começar a absorver as ideias que são as ideias dominantes de uma sociedade. Um segundo exemplo de instituição social é a linguagem. Veja, estou aqui tentando me comunicar com você. Se você não entendesse a minha linguagem, ficaria impossível nos comunicarmos. Não só a linguagem falada, mas também a linguagem dessa caixinha, a linguagem do filme, a linguagem do vídeo. A terceira instituição social que vou comentar com vocês, também dominante na nossa sociedade, é a ideia de propriedade privada. Aquela historinha tão famosa do Rousseau, né? Aquele filósofo do século XVIII, iluminista, Jean-Jacques Rousseau. Ele diz que o ser humano era inocente naturalmente, no seu estado natural. Até que um dia alguém disse: isto é meu. E quando alguém disse isto é meu, acabou exatamente encontrando pessoas tolas o suficiente para concordarem com essa ideia. E a partir daí, cria-se uma divisão da sociedade entre aqueles que têm e aqueles que não têm. E aí o ser humano vai perdendo sua inocência. Bom, essas palavras do Rousseau marcam então o início, um suposto início histórico ou filosófico para essa instituição social que é a propriedade privada. A propriedade privada, mesmo tendo em nossa Constituição o dever de ter uma função social, por exemplo, dar habitação às pessoas e ser produtiva, mesmo assim é um dos pilares básicos e praticamente inquestionáveis, uma instituição social quase que naturalizada em nossa sociedade. Gente, uma outra coisa que a gente tem que destacar é que essas instituições sociais, que têm essas características que acabamos de comentar, todas são instituições históricas. O que eu quero dizer com isso? Então, diferentemente do que a gente possa achar, que a instituição social pode ser o ar que a gente respira, existia desde sempre, sempre vai existir, não é verdade, não é? As instituições sociais são criadas pelos homens, elas têm uma história, e a história vai determinando transformações, elas vão mudando ao longo do tempo. A gente não pode deixar de pensar que isto ocorre, não é? Embora a gente possa ter uma sensação de que elas nunca mudem,
Na real, ao longo do processo histórico, elas vão se modificando, né? Se adaptando ao momento histórico a qual a gente vive. Beleza? Então, gente, comentamos um pouquinho aí sobre essas aulas 5 e 6, sobre as instituições sociais e qual é a tarefa dessa semana. Então você vai lá, ó, pega a apostila, parça. Pega a apostila e faz lá os exercícios das páginas 21 até 26. Faz lá, que na volta eu vou dar uma olhada ali no seu caderno, beleza? Um abraço para você, obrigado por assistir esse vídeo até aqui e se cuida, hein, mano? Se cuida aí. Tamo junto!